Fala pessoal, e aí, todos bem? Eu sou o professor Léo Batista e trarei mais uma dica especial para você que está se preparando para provas de carreiras policiais. Pessoal, a dica de hoje é importantíssima, sobretudo para aqueles que estão se preparando para provas de carreiras militares, seja para soldado, bombeiro ou para oficial. Porque a dica de hoje é de direitos humanos. Disciplina sempre cativa, sempre presente em todo o conteúdo programático para provas de carreiras militares. Também, com certeza, temos também essa disciplina presente em alguns editais para polícias judiciárias, né? Polícia Civil, por exemplo. No entanto, sem sombra de dúvida, é um tema que se mostra presente e indispensável em toda a prova da carreira militar. E esse tema ganha uma tônica toda especial hoje, porque iremos falar do direito à vida. Direito à vida, aí um dos principais direitos tratados na órbita dos direitos humanos. Muito bem, e aí vamos partir da seguinte premissa. Vamos analisar como esse direito é instituído nos principais documentos internacionais, nos principais sistemas de proteção aos direitos humanos, sobretudo no sistema global e no nosso sistema interamericano, que é o sistema regional. E iremos também falar sobre uma importante restrição ao direito à vida. Como assim, Léo? O direito à vida pode ser limitado, pode ser restringido? Pode. E aqui, sob a ótica da disciplina dos direitos humanos, temos aí a importantíssima restrição, que é a pena de morte, e como ela é regulamentada no âmbito dos direitos humanos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí nossa dica. Vamos partir da análise da Declaração Universal de Direitos Humanos, nossa querida DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos. E ela traz em seu bojo o seguinte, em seu artigo 3º, ela prescreve que todo indivíduo tem direito à vida. Todo indivíduo tem direito à vida. Léo, a Declaração Universal traz alguma restrição ao direito à vida? Nenhuma. Gente, a Declaração Universal lembra de sua origem histórica. Estamos aí em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Conflito armado que deixou aí uma média, estima-se, entre 50 a 80 milhões de mortos, entre civis e combatentes. Então, não era um momento propício para a comunidade internacional falar de assuntos tão delicados, como pena de morte, por exemplo. Então, nesse sentido, a Declaração Universal traz aí o direito à vida, sem nenhuma restrição. Aliás, é até uma dica. A Declaração Universal é sempre muito romântica. Ela não cuida muito de restrições aos direitos, mas sim de uma forma de enunciá-los, de garanti-los, certo? No entanto, o tempo foi se passando, e aí, em 1966, temos a edição aí do nosso Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Aqui já estamos no ano de 66. Aqui a comunidade internacional já se sente um pouco mais à vontade para tratar sobre alguns temas delicados. Dentre eles, a restrição ao direito à vida. Olha o que diz o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em seu artigo 6º. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Até aqui, nada de diferente. Este direito deverá ser protegido pela lei. Também nenhuma novidade. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Opa, aqui temos uma importantíssima novidade. Porque, analisando essa parte final do artigo 6º, você consegue fazer uma interpretação a contrário senso, uma interpretação inversa. Porque, olha só, se ninguém pode ser privado da sua vida de forma arbitrária, significa que eu posso ter meios não arbitrários para se retirar a vida de um sujeito? Veremos isso logo após. Isso, gente, tanto a Declaração Universal quanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estão aqui no sistema global de proteção aos direitos humanos. Agora vamos falar aqui do sistema regional, do sistema interamericano. Vamos falar da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos lá. Toda pessoa tem um direito que se respeite a sua vida. Nenhuma novidade. Isso já estava enunciado desde a Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Olha só já uma coisa nova trazida aí pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela aqui já enfrenta, já coloca a vida sob uma acepção concepcionista, dizendo que, em geral, a vida deve ser protegida desde a concepção.
E agora, parte final, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. A parte final também é cabível aquela interpretação a contrário senso, da qual eu posso extrair. Se ninguém pode ser privado da vida de forma arbitrária, logo eu devo ter meios não arbitrários para se retirar a vida de outra, né? Pois bem, sob a ótica dos direitos humanos, gente, esse meio não arbitrário é justamente a pena de morte. A pena de morte. Eu tenho aqui a pena de morte como uma restrição ao direito à vida. No entanto, vocês viram que essa pena não pode ser aplicada de forma arbitrária. Eu terei aqui alguns requisitos estabelecidos pelos documentos internacionais de direitos humanos que irão gerar condições de validade para que a pena de morte possa ser instituída em um determinado Estado-nação. E agora, o que veremos são esses requisitos. E a prova vai te perguntar justamente isso, candidato. Quais são os requisitos para que um Estado-nação institua a pena de morte? Vamos a eles? Então vamos lá. Primeiro requisito para que possa ocorrer a instituição dessa pena. A pena não tenha sido abolida. Como assim, Léo? Gente, caso na história de um determinado Estado-nação ele tenha instituído a pena de morte e posteriormente, por uma decisão política, tenha abolido a pena de morte, não há como recompor, não há como restituir a pena de morte já abolida. Isso por conta do princípio da vedação ou retrocesso social. Então, se o Estado-nação aboliu, não tem como. O primeiro requisito é o quê? O Estado não tiver abolido a pena de morte em um momento pretérito de sua história. Temos aí esse primeiro requisito. Segundo requisito, a pena de morte só poderá ser aplicada aos crimes, corrigir aqui, aos crimes mais graves. Crimes mais graves que serão definidos aí pela legislação criminal do país. Só poderá ser instituída a pena de morte desde que respeitada a anterioridade penal e o devido processo legal. Ou seja, você não vai poder aplicar a pena de morte, né, desrespeitando o princípio da anterioridade penal, aquele que fala que não haverá crime sem lei anterior, nem pena sem prévia combinação legal. Da mesma forma que o indivíduo que possa ser condenado a uma pena de morte vai ter que ser respeitado também todas as garantias processuais. Vai ter que ser julgado por um tribunal competente, ter direito à defesa, direito a recurso, tudo isso englobado nessa cláusula geral do devido processo legal. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ainda elenca mais um requisito específico, dizendo que a instituição da pena de morte não poderá violar a Convenção sobre Repressão ao Crime de Genocídio. Logo, eu não posso aplicar uma pena de morte caso a aplicação dessa pena acabe gerando, por via de consequência, o crime de genocídio, certo? Muito bem, esses são os requisitos. Mas, além desses requisitos, eu tenho algumas vedações, algumas proibições. Ou seja, situações estabelecidas nos documentos internacionais de direitos humanos que, mesmo preenchendo esses requisitos, eu não poderia aplicar a pena de morte. Situações em que a pena de morte é vedada, simplesmente. Quais são elas? Primeira proibição. Eu não posso aplicar a pena de morte a gestantes. Gente, por uma questão simples, né? O princípio da intranscendência da pena. Você aplica a pena de morte a uma gestante, você está penando ali um indivíduo que não tem nada a ver com aquele assunto. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Logo, não posso aplicar a pena de morte a gestantes. Também constitui uma vedação, na qual não poderia aplicar a pena de morte, no caso dos menores de 18 anos. Aqui o critério se baseia-se pela alta probabilidade, ao menos em tese, né, de ressocialização do jovem infrator. E aí veda-se a aplicação da pena de morte. Tenho mais duas situações que eu irei elencar aqui. A próxima, aqui, é o caso dos maiores de 70 anos
E no caso de crimes políticos ou crimes conexos com os crimes políticos. Beleza? Gente, o maior de 70 anos, convenhamos, o sujeito maior de 70 anos praticou, porque tem que ser a idade na época do delito, tá bom? Praticou, na época do delito, algo que seria penado com a pena de morte. Pô, a morte para ele vai ser uma liberdade, né? Convenhamos. Então, nesse caso, não. Olha só, tiozinho, sua pena de idade, a pena de morte não será aplicada. Pelo contrário, vamos tentar fazer você viver aqui para cumprir sua prisão o máximo de tempo possível. Também tem aí uma vedação, que é no caso de crime político. Tanto o crime político como o crime conexo ao crime político não vai poder gerar a pena de morte. Então, de olho aí no nosso esquema, para você fixar. Temos aí a pena de morte como uma importante restrição ao direito à vida. Tem previsão em dois documentos internacionais importantíssimos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Lembra bem, a Declaração Universal de Direitos Humanos não fala de pena de morte. Lembra que a declaração ela é romântica, né? A pena de morte é tratada aí no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana. E aí, esses dois documentos internacionais regulamentam a pena de morte, trazendo o quê? Requisitos e vedações. Situações em que a pena de morte não poderá ser o quê? Aplicada. Primeiro requisito é o quê? O país não tem abolido a pena de morte. Uma vez abolida, tem aí o princípio da vedação ao retrocesso social, que impede a reinstituição da pena. Só posso aplicar no caso de crimes mais graves. E também deve-se respeitar a anterioridade do devido processo legal. E quais são as vedações? Situações que, mesmo cumprindo esses requisitos, a pena de morte não poderá ser aplicada. Tem aqui o caso das gestantes, dos menores de 18 anos, dos maiores de 70 anos e o caso dos crimes políticos ou crimes conexos com os crimes políticos. Agora, muita atenção porque o examinador não é um cara muito bacana e ele pode aprontar para o seu lado. Pessoal, existem vedações que são tratadas em um documento internacional e outras vedações em outros documentos internacionais. Viu comigo aqui na tela. A vedação no que diz respeito aos maiores de 70 anos e aos crimes políticos ou crimes conexos com os crimes políticos, elas vêm prescritas na Convenção Americana de Direitos Humanos. Vou colocar aqui, na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Então, olha só o que acontece. Na Convenção Americana, eu tenho 4 vedações. As duas, né, básicas já, menores de 18 e gestante, e mais 2, maiores de 70 e crimes políticos ou crimes conexos com crimes políticos. Agora, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, eu só tenho as 2 primeiras. Eu só tenho o caso aí da gestante e dos menores de 18 anos. Então, cuidado com aquela questão traiçoeira que o examinador coloca bem assim. Nos termos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é vedada a aplicação da pena de morte aos maiores de 70 anos. Falso. Por que falso? Porque não é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que fala disso. É a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Pacto só fala desses 2. E a Convenção fala desses 4. Inclui aí mais 2 vedações. Certinho? Então, agora, vamos fazer algumas questões para a gente ver como esse tema cai em concurso. Prova aí da Civil de Alagoas, prova desse ano. À luz da Convenção Americana dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. O Estado que abolir a pena de morte não poderá restabelecê-la. Correto, gente? É o primeiro requisito aí para se instituir a pena de morte, é que o Estado não tenha abolido a pena de morte em um momento histórico passado. Certo? Próxima questão. Agora uma prova aí da Civil de São Paulo. Com relação à pena de morte, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, olha só. Alternativa A, prevê que, em nenhum caso, a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, sendo autorizada a aplicação aos delitos comuns conexos com delitos políticos? Não, gente. Não pode nem aos delitos políticos, aos crimes políticos, tampouco aos crimes conexos com os crimes políticos. B, prevê que não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da condenação, for maior de 70 anos. Não é no momento da condenação. O marco temporal é a idade do indivíduo quando ele pratica o delito, tanto para o menor de 18 quanto para o maior de 70 anos. C.
prevê que não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Correto, gente, alternativa C. Beleza? Fiquem aí com essa dica, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, ativem o sininho para receber nossas notificações, né? E se inscrevam no nosso canal. Até a próxima.